Hello guys, let's continue our studies, and today we're going to study Module 5, which focuses on reported photography, photojournalism and discussion forum. Eles vão discutir nesse capítulo o que é uma reportagem fotográfica, o que é um fotojornalismo e o que é um fórum, um fórum de discussão na internet, tá? Esse é o foco da aula de hoje, a diferença entre esses três tipos de textos, tá? Então deixa eu colocar pra cá, aqui pra cima esse íconezinho pra não atrapalhar a gente e vamos seguir, tá? Como vocês sabem, eu gosto de começar contextualizando o que a apostila nos traz, tá? E dizendo pra vocês qual é o objetivo dessa aula. Qual é o objetivo? Compreender os diferentes tipos de comunicação jornalística. Essa comunicação é um tipo de texto, tá? O jornalismo utiliza tipos de textos diferentes, né? Então, ele traz para vocês dois desses, tá? Que é o fotojornalismo, que é uma umbrella term, e traz também a reportagem fotográfica. Existe uma pequena diferença entre elas, tá? Um está dentro do outro e a gente vai ver isso, ok? Então, a contextualização que a apostila nos traz é a seguinte, ó. Which catches your attention first when you look at magazine or a newspaper? The photos or the headlines? O que chama mais a sua atenção, quando você olha uma revista ou um jornal? É a foto ou é o título da matéria? O que primeiro chama a sua atenção? E ele diz o seguinte, ó. Some people say that a picture is worth 1,000 words. This is true, but only if you have the right picture. Então, ele está dizendo que tem gente que diz que uma figura vale mais do que 1.000 palavras, tá? Mas isso é verdade apenas se você tem uma boa foto, uma foto correta, né, que traduz o que a matéria, o texto quer dizer. Our brain focuses a lot on visual processing. Nossa mente foca muito na parte do processamento visual. Nowadays, people are always busy and running late, so images are very important because a nice picture can grab somebody's attention and convince them to read an article or buy a newspaper. Então, olha só, hoje em dia que as pessoas estão na correria, sempre sem tempo, etc., uma boa imagem, uma foto legal, pode grab someone's attention, que é fazer com que a pessoa, chamar a atenção da pessoa, para que ela seja convencida ou estimulada ou tenha interesse em ler um artigo ou ler uma matéria, tá? Um jornal, por exemplo. If you add an image to a report, the chance of someone remembering the information provided in it will increase to about 65% more than in text-based reports. Bom, se você adicionar, ele está dizendo o seguinte aqui, ó, se você adiciona uma imagem a uma reportagem, a chance de alguém lembrar dessa reportagem, do que está sendo tratado naquela reportagem, aumenta em pelo menos 65%, em torno de 65%, tá? More than in a text-based reports, ou seja, mais do que apenas numa reportagem onde não há imagem, há apenas textos. Images are very important in the news and they usually attract people's attention and make them interested in reading more about the topic being covered. Bom, o que ele está te dizendo aqui? Que as imagens são muito importantes para as notícias, tá? Se a gente está focando em jornalismo, então ele está falando agora sobre essa importância da foto, da imagem, num texto jornalístico, tá? Porque ela atrai a atenção das pessoas e faz com que elas tenham interesse em ler, né, o que está sendo, o que a matéria está cobrindo, tá? So, next time you write something, try to include a nice picture to call the reader's attention. Então, o que ele diz aqui, ó? Então, olha só, uma dica que ele te deu. Da próxima vez que você for escrever algo, tente incluir uma foto, tá? Para chamar a atenção do seu leitor. Então vamos lá, como o objetivo é compreender os diferentes tipos de comunicação jornalística, ele vai apresentar 3 tipos de comunicação jornalística para você. O primeiro deles, ele fala do reported photograph. Reported photograph. Desculpa, reported photography.
tá? Aqui é photography, a pronúncia correta. Reported photography is a journalistic approach in which a story is told through pictures and occasionally words, usually as a brief explanation. It is also known as documentary photography. Então, o que ele está te trazendo aqui? Ele está te falando que a reportagem fotográfica é tipo um documentário, tá? De fotos, onde ele vai contar uma história. Which a story is told through pictures. Vai contar uma história através de fotos. Pode ser, por exemplo, para você comparar gerações, comparar tempos antigos com os tempos atuais. Então, através da fotografia de tempos antigos e dos tempos atuais, você compara, você conta uma história, tá? De uma cidade, de uma família, tá? E isso é a reported photography. E aí, nesse tipo de texto jornalístico, de abordagem jornalística, as palavras, né, o texto é só uma brief explanation, ou seja, é só uma explicação bem rápida, tá? Brief é rápida, ok? This reported style comes from the photojournalism. Então, olha só, esse tipo de abordagem vem do fotojornalismo. Então, dentro de fotojornalismo, você tem a reportagem fotográfica, ou seja, esse documentário de fotos, tá? Both rely on subtlety and in the photographer's ability to capture the sense of a situation, but the reported photography differs from photojournalism in that it doesn't review or capture only a moment, but tells a story with a beginning, a middle and an ending. Ou seja, em que então que o fotojornalismo se difere do reported photography? No reported photography, você conta uma história que tem início, meio e fim. Mas no photojournalism, você pode contar apenas uma história, uma situação. Você vai falar só sobre uma situação específica, não contar uma história ao longo do tempo, né, que se deu ao longo do tempo, por exemplo. Você está falando de uma matéria em específico e aquela foto faz uma alusão, traz uma ilustração da situação, tá? É isso que ele fala aqui, ó. This reported style comes from photojournalism, both rely on subtlety. Subtlety é sutileza, tá? And in the photographer's ability to capture the sense of a situation. E aí ele diz que os dois, né, ambos, tem que, o fotógrafo tem que ter uma sensibilidade para capturar a essência do momento, tá? Mas, reported photography differs from photojournalism in that it doesn't reveal or capture only a moment. Então, em que essa reported photography se diferencia, mais uma vez, do fotojornalismo? No fato de que ela não captura só um momento, como é o caso do fotojornalismo, e sim captura história, né? Ao longo do tempo, vai capturando momentos que vão contar uma história, tá? Onde é que eu tô? Aqui. In short, ou seja, em resumo, it reveals real life because it shows the context, that is, what happened before and after a certain moment or action. Ou seja, ela revela a vida real. Esse tipo de abordagem jornalística revela a vida real, tá? Porque ela mostra o contexto. O que isso significa? Que ela aconteceu, o que aconteceu antes e o que aconteceu depois de um certo momento ou ação, tá? Vamos ver o que ele fala então de photojournalism. Photojournalism is a journalistic approach. Approach é a abordagem, tá? Então, photojournalism é uma abordagem jornalística that uses pictures to represent a new story. Que usa, é uma abordagem jornalística que usa a foto, tá? Para representar uma nova história. Uma história que aconteceu num determinado momento, num dado momento. Por exemplo, alguém, deixa eu me ver, roubou um banco X. Então vai vir uma foto da cena lá do cara assaltando o banco. Então ele está contando aquela história. Né? A gente pede que isso não aconteça, né? Violência, nunca. Mas a foto é abordando essa história que ele vai contar nesse momento, tá?
Então a foto ou do assaltante ou do banco completamente destruído, saqueado, etc. E aí ele está contando aquela história daquele momento. Isso é fotojornalismo, tá? Aquela foto, nesse contexto jornalístico, representa uma história de um momento, tá? E aí ele diz o seguinte, ó. Although it is not intended to tell the story by itself, but to illustrate the story told by a writer, it often tells the story as well because of its because of its capacity to evoke feelings in the viewer. Bom, então olha só, embora ela não tenha a foto, né, não tenha a intenção de ela contar a história e sim de ilustrar a história a ser contada, ela acaba de certa forma contando a história, porque assim, o que ele diz é que ela tem a capacidade de evocar, ou seja, de extrair sentimentos naquele que está vendo a foto, né? Evoke feelings é chamar os sentimentos, atrair ou gerar sentimentos, tá? Na pessoa que está vendo essa foto, tá? Due to this powerful impact of images, photojournalism must be both honest and impartial in order to give credibility to the news media and avoid misleading conclusions. Então, olha só, o que ele está dizendo aqui? Que, devido ao impacto, ao poderoso impacto das imagens, o fotojornalismo tem que ser pelo menos duas coisas, tá? Tanto honesto quanto imparcial, para que ele transmita credibilidade, tá? A sua matéria e para evitar conclusões equivocadas. Esse misleading conclusion significa que você vai tirar conclusões equivocadas, tá? Para evitar isso. Besides, not only these pictures have the power to tell a story, they also have the power to entertain. Então o que ele diz é que essas figuras não têm só esse poder de contar uma história, mas também de entreter, tá? Since images have a great impact on people's minds and are powerful tools to tell a story or illustrate an event, photojournalism must be aware of the current situations and events happening in a society in order to be an effective asset to the news media, tá? Então, olha só, o que ele está dizendo? Que a imagem tem um grande impacto sobre as pessoas, sobre a mente das pessoas, tá? E é uma importante ferramenta para ilustrar uma história, um evento. Então, o fotojornalismo tem que estar bem consciente, consciente das situações correntes, tá? E dos eventos que acontecem na sociedade para ser efetivo, tá? Para ter uma eficácia, tá? Na mídia, ok? Bom, e aí ele passa a tratar de discussion forum. Então, o que é um discussion forum? Vamos lá, então, tá? An internet forum or message board is an online discussion site where people can hold conversations through posted messages. Então, o que é um fórum de discussão na internet, tá? É um lugar onde as pessoas podem conversar através de mensagens postadas. E ali você discute sobre assuntos. Muitas vezes os fóruns de discussão são assuntos relevantes, assuntos importantes, tá? E o que ele difere de uma sala de bate-papos, um chat room? Nós vamos ver agora. They differ, os fóruns, tá? They differ from chat rooms in which messages are often longer and are at least temporarily achieved. Então, olha só, eles diferem das salas de conversa, de bate-papo, porque as mensagens são normalmente mais longas and are at least temporary. Ok, então elas são arquivadas temporariamente, tá? Ficam lá. E na sala de bate-papo, você terminou sua conversa, essas mensagens vão sumir, né? Vão ser apagadas, tá? E no fórum não, elas ficam lá arquivadas por um tempo. Tá? Also, depending on the access level of a user or the forum setup, a posted message might need to be approved by a moderator before it becomes visible. Então, olha só, dependendo do nível de acesso dos users, ou seja, dos usuários desse fórum,
ou das configurações, que é Forum Setup, as mensagens postadas, antes delas se tornarem públicas ou visíveis, elas vão ter que passar, normalmente, por um moderador, alguém que vai aprovar essa postagem ou não. No chat room, não. O que você postou lá, você colocou a mensagem, a pessoa que está acompanhando vai ver, tá? Forums have a specific set of jargon associated with them. For example, a single conversation is called a thread or a topic, tá? Então, olha só, ele está dizendo que existe jargão específico, tá? Para um fórum. Jargão é a linguagem que é utilizada, tá? Por exemplo, uma conversa simples, uma conversa rápida, uma conversa simples, normalmente é chamada de thread, que é o mesmo que topic, tá? A discussion forum is hierarchical or tree-like in structure. A forum can contain a number of subforums, each of which may have several topics. Within a forum's topic, each new conversation started is called a thread and can be replied to by as many people as they wish. Então, olha só, normalmente uma discussão de um fórum de discussão, ele tem uma hierarquia de assuntos, né? Ou uma tree-like structure. Você pode começar com um tópico master lá, né? E aí se desdobrar em subtópicos, tá? É isso que ele está dizendo, em several topics, em diferentes tópicos. E outra coisa que ele está te dizendo é que a discussão pode começar, uma pequena discussão inicial, ela chama-se thread, como a gente já disse acima, e ela can be replied, ou seja, ela pode ser respondida by as many people as they wish, por quantas pessoas quiserem, tá? Responder, e por quantas pessoas o moderador lá permitir que postem, que torne a mensagem visível, tá? Depending on the forum setting, ou seja, dependendo das configurações do fórum, users can be anonymous or have to register with the forum and then subsequently log in order to post messages. But on most forums, login is not necessary. O que ele está te dizendo? Que dependendo das configurações de um fórum, para um user, né, um usuário pode ser anônimo ou ele tem que se registrar para fazer parte daquela discussão, daquele fórum, tá? And then subsequently log in. E subsequentemente fazer um login, tá? Se registrar e fazer um login para participar, tá? Mas a maioria, but on most forums, logging in is not necessary. Mas ele está te dizendo que na maioria dos fóruns, esse login não é necessário, tá? Eu peguei aqui no meu celular uma descrição da diferença, para adicionar um pouco, né, de ideias para vocês, da diferença entre o reported photography e o photojournalism, tá? Então eu vou ler para vocês para tentar deixar ainda mais claro, né? E se não tiver ficado claro até o momento, tá? Porque o tópico pode ser algo que não seja de domínio, de conhecimento prévio de vocês, então pode gerar uma certa dúvida. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Num primeiro momento, muitos podem pensar que fotojornalismo e fotografia documental são a mesma coisa. É verdade que ambos trabalhos têm algumas similaridades, mas como veremos a seguir, são trabalhos com enfoques diferentes, tá? Podemos dizer que o fotojornalismo é uma especialização do jornalismo. Nas comunicações impressas ou portais na internet, fica evidente que a imagem reforça as informações da notícia, como nós vimos aí na apostila, tá? Esse tipo de fotografia requer habilidades de enquadramento, agindo como um registro claro e objetivo do fato. Você já deve ter notado algumas vezes ao ler uma notícia como a foto esclareceu o acontecimento, reforçando também o valor da informação. A fotografia documental também é um registro histórico marcante, tá? Ela registra os costumes de uma geração, por exemplo, tá? Ou a rotina de uma família. Então, essa é a diferença, olha, de registro, né? É um registro que tem uma cronologia de tempo. Ela vai registrar o início, o meio, o fim. Então, conta uma história, tá?
Não se trata de um simples registro, como é o caso do fotojornalismo. A gente está falando de uma única história em específico, tá? Cada clique, né, documenta uma fase, no caso da fotografia documental. Um minuto que não volta mais, mas que foi plenamente vivido, tá? Então essa é o tópico, esse é o foco da nossa aula de hoje, tá? E aí vocês têm aqui os exercícios a serem feitos, que vão ser discutidos, corrigidos, tratados na nossa videoaula, tá? Nos dias e horários marcados, tá bom? Se eu não me engano, a gente se encontra às sextas-feiras, de 8h15 às 9h50, acho que é 9h50, tá bom? Então eu espero vocês lá. Se tiverem dúvidas, anotem, façam os exercícios antes, tá? Da aula, para que no momento da aula vocês apenas corrijam e consigam entender, tirar dúvidas, tá? E não ficar com conhecimento aí, com dúvidas nos conhecimentos abordados até então, tá bom? So, see you there. Kisses, bye bye.